Bilionário convidou sua ex para seu casamento. Sua intenção era vê-la sofrer, causando ciúmes nela. Entretanto, ela chegou com seus trigêmeos. O que aconteceu a seguir deixou todos pálidos. Antes de ouvir essa história, não esqueça de se inscrever no canal. O aroma do café premium importado da Colômbia já não era mais tão intenso na xícara de porcelana sobre a mesa de mogno. Miguel Torres, 35 anos, observava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de seu escritório, na cobertura de um dos arranha-céus mais imponentes da Avenida Paulista. O reflexo no vidro mostrava um homem elegante, vestido com um terno italiano sob medida, cabelos perfeitamente alinhados e um relógio que custava mais que muito apartamento. Seus dedos tamborilavam sobre um envelope cream com acabamento em dourado. Era o último convite de seu casamento que precisava ser enviado, e justamente o que mais pesava em suas mãos. O nome da destinatária, Helena Mendes, estava escrito em caligrafia rebuscada, um trabalho artesanal que havia custado uma pequena fortuna para cada um dos 500 convites. Senhor Torres, sua noiva está na linha 2. A voz de sua secretária soou pelo interfone. Miguel suspirou, ajustando a postura antes de atender. Oi, amor. A voz melodiosa de Camila preencheu seus ouvidos. Já enviou todos os convites? Quase todos, respondeu, seus olhos novamente fixos no envelope em suas mãos. Como assim quase? Miguel, a festa é em 3 semanas. Os confirmados precisam ser informados ao buffet até amanhã. Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que só acontecia quando estava verdadeiramente inquieto. Falta apenas um convite, Camila. Será enviado hoje mesmo. É para ela, não é? A voz de Camila mudou sutilmente. Para sua ex? Sim, ele respondeu simplesmente. Não havia necessidade de mentir. Camila sabia de Helena, conhecia a história, ou pelo menos a versão que ele mesmo acreditava ser verdadeira. Tem certeza que quer fazer isso? Depois de 6 anos sem contato? Quero que ela veja, Camila. Preciso que ela saiba que fiz a escolha certa. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado apenas pelo som suave da respiração de sua noiva. Tudo bem, amor. Faça o que achar melhor. Preciso desligar. Tenho uma reunião com o decorador em 10 minutos. Te amo. Também te amo, respondeu automaticamente, desligando o telefone. Miguel levantou-se, caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual. 6 anos haviam se passado desde que fizera a escolha que mudou sua vida. Na época, era apenas mais um programador, compartilhando um apartamento minúsculo com 2 amigos e sonhando em criar algo revolucionário. Helena era estudante de medicina, brilhante e determinada. O amor entre eles era daqueles que faziam as pessoas ao redor suspirarem de inveja. Mas então veio o ultimato. Ou seus códigos, ou eu. Ela havia dito, cansada das noites em claro, dos finais de semana perdidos, das promessas quebradas. E ele escolheu os códigos. Escolheu sua obsessão por criar algo grandioso, por provar seu valor. Hoje era CEO da maior empresa de tecnologia do país, prestes a expandir para o mercado internacional. Pegando o envelope, Miguel o entregou pessoalmente à sua secretária. Envie por motoboy, quero confirmação de entrega. Voltando à sua sala, pegou a xícara de café frio e despejou seu conteúdo na pia do banheiro privativo. Seu reflexo no espelho mostrava um homem realizado, bem-sucedido, invejado. Então por que sentia aquele vazio inexplicável no peito? Por que, depois de tanto tempo, ainda pensava em como seria se tivesse feito uma escolha diferente? O som de uma notificação em seu celular o trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de sua secretária. Convite entregue com sucesso no consultório da doutora Helena Mendes. Miguel sorriu, satisfeito. Em 3 semanas, Helena veria tudo o que ele havia conquistado. Veria que havia feito a escolha certa ao priorizar sua carreira. O que ele não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa que mudaria completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando reflexos dourados nas janelas dos prédios, Miguel voltou sua atenção para os relatórios financeiros em sua mesa.
Números, gráficos e projeções. Seu mundo agora era feito disso. Um mundo que ele construiu escolha após escolha, sacrifício após sacrifício. Um mundo que estava prestes a ser completamente abalado por um segredo guardado por 6 anos. O consultório médico no bairro de Moema era um reflexo perfeito de sua proprietária. Elegante sem ser ostensivo, acolhedor sem perder a seriedade. Helena Mendes, 34 anos, ajustou o estetoscópio em volta do pescoço enquanto finalizava as anotações sobre seu último paciente. O final da tarde trazia aquela luz dourada típica de São Paulo, fazendo com que seu consultório parecesse ainda mais aconchegante. Doutora, Marina, sua secretária, entreabriu a porta com cuidado. Chegou uma correspondência para a senhora. Parece ser importante. Helena ergueu os olhos dos prontuários, encontrando nas mãos de Marina um envelope cream com detalhes dourados. Seu coração acelerou instantaneamente ao reconhecer o nome do remetente. Miguel Torres. 6 anos haviam se passado, mas aquele nome ainda tinha o poder de desestabilizá-la completamente. Obrigada, Marina. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Pode ir para casa, já terminamos por hoje. Sozinha, Helena girou o envelope entre os dedos várias vezes antes de finalmente abri-lo. O convite de casamento era exatamente como Miguel, luxuoso, imponente, meticulosamente planejado. A data estava marcada para dali a 3 semanas, em uma das casas de eventos mais exclusivas da cidade. Suas mãos tremiam levemente quando pegou o celular, discando um número que sabia de cor. Após 2 toques, uma voz familiar atendeu. Já estava para te ligar, como foi o dia? Beatriz, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade, perguntou animadamente. Ele vai se casar, Bia. Helena respondeu, sua voz um misto de emoções, que nem ela mesma conseguia decifrar. O silêncio do outro lado da linha foi momentâneo. Miguel? Sim, acabei de receber o convite. Ele tem coragem, Beatriz bufou. Depois de tudo... Espera, ele sabe? Helena fechou os olhos, lembrando-se do barulho que vinha da sala de espera, onde seus 3 filhos brincavam sob os cuidados de Dona Célia, a babá. Não. Helena? Eu sei, Bia. Eu sei que deveria ter contado. Mas quando descobri que estava grávida, ele já tinha partido. Estava começando sua empresa, realizando seus sonhos. E você sabe como foi difícil no começo, como os médicos diziam que uma gravidez de trigêmeos era arriscada, como eu precisei de repouso absoluto. E agora? O que você vai fazer? Helena levantou-se, caminhando até a janela de seu consultório. Do outro lado do vidro, podia ver o parquinho, onde frequentemente levava Pedro, Lucas e Miguel Filho para brincar. Seus meninos, agora com 5 anos, eram a alegria de sua vida. E eram também a cópia exata do pai, desde os olhos verdes intensos até o sorriso charmoso que derretia corações. Vou ao casamento, declarou, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. O quê, Helena, você enlouqueceu? Ele tem o direito de saber, Bia, e os meninos... Eles começaram a fazer perguntas sobre o pai. Não posso mais adiar isso. E você vai simplesmente aparecer no casamento dele com 3 miniaturas dele? Isso vai ser um escândalo. Helena sorriu tristemente. Talvez seja a hora de enfrentar a verdade. Todos nós merecemos isso. O som de risadas infantis invadiu seu consultório, fazendo seu coração se apertar. Seus filhos eram sua força, sua razão de viver. Durante a gravidez difícil, foram eles que a mantiveram firme. Quando nasceram prematuros, foi o amor por eles que a fez superar cada obstáculo. E agora eram eles que lhe davam coragem para enfrentar o passado. Doutora Helena, Dona Célia bateu suavemente na porta. Os meninos estão perguntando se já podem entrar. Pia, preciso desligar. Helena sussurrou no telefone. Te ligo mais tarde. Guardando o convite na gaveta, Helena respirou fundo e abriu um sorriso. Podem entrar, meus amores. As 3 crianças entraram como um furacão de energia e alegria. Pedro, o mais velho por 2 minutos, já carregava seu estetoscópio de brinquedo. Lucas, o do meio, segurava um livro de histórias. E Miguel Filho, o caçula, correu direto para o colo da mãe. Mamãe, conta aquela história de novo, pediu Miguel Filho, seus olhos verdes brilhando de expectativa. Qual história, amor?
Aquela de como você conheceu o papai. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Olhou para seus 3 pequenos tesouros tão inocentes, tão cheios de curiosidade sobre suas origens. Em 3 semanas, suas vidas mudariam para sempre. Só esperava ter forças suficientes para enfrentar as consequências de suas escolhas. Hoje não, meu amor, respondeu suavemente, abraçando o filho. Mas prometo que em breve vocês vão conhecer uma história ainda mais especial. Há 3 dias do casamento, o salão de eventos mais prestigiado de São Paulo fervilhava com os preparativos finais. Camila supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a disposição das flores importadas da Holanda até a organização das mesas de cristal francês. Seu vestido de noiva, uma criação exclusiva de um estilista italiano, estava guardado em uma sala especial, aguardando o grande momento. Miguel, você precisa aprovar o menu final do jantar. Ela chamou o noivo, que estava distraído com o celular. Desde que enviara aquele último convite 3 semanas atrás, ele parecia constantemente ausente. Confio no seu julgamento, amor, respondeu automaticamente, os olhos ainda fixos na tela do aparelho. Camila suspirou, aproximando-se dele. Você está assim desde que enviou o convite para ela, não está? Miguel finalmente guardou o celular, encarando sua noiva. Camila era deslumbrante, com seus longos cabelos loiros e olhos azuis. Era inteligente, dedicada e compartilhava sua visão ambiciosa de vida. Era a escolha perfeita. Então por que sentia aquela inquietação? Não recebi confirmação de presença dela, admitiu. Achei que ela responderia, nem que fosse para recusar. E isso te incomoda tanto assim? Camila perguntou, sua voz traindo uma pontada de insegurança. Antes que Miguel pudesse responder, foram interrompidos por Vera Santos, sua ex-mentora e atual diretora financeira da empresa. Uma mulher de 60 anos que havia guiado sua carreira desde o início. Miguel, precisamos revisar alguns contratos antes do casamento. Vera anunciou sua presença autoritária preenchendo o ambiente. Agora não, Vera, Camila protestou. Estamos no meio dos preparativos. São contratos importantes para a expansão internacional, Vera insistiu, lançando um olhar significativo para Miguel. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena organizava os últimos detalhes para sua própria missão. Havia encomendado ternos idênticos para os 3 meninos, em um tom de azul marinho que realçava ainda mais a semelhança com o pai. Mamãe, por que temos que usar roupas iguais? Pedro perguntou enquanto experimentava o terno. Porque vocês são trigêmeos, meu amor, e vão a uma festa muito especial. Helena respondeu, ajustando a gravata borboleta do filho. Vai ter outros papais nessa festa? Lucas questionou inocentemente, fazendo o coração de Helena apertar. Por que essa pergunta, filho? Porque o João da escola tem 2 papais, e nós não temos nenhum. Miguel Filho completou sua expressão, séria e idêntica à que Miguel fazia quando estava concentrado. Helena sentou-se na cama, reunindo os 3 filhos ao seu redor. Sabem, às vezes as famílias são diferentes umas das outras. Algumas têm papai e mamãe, outras só mamãe, outras só papai. Mas por que a gente nunca conheceu nosso papai? Pedro insistiu. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Era Beatriz novamente. Já decidiu mesmo que vai fazer isso? A amiga perguntou sem rodeios. Não tenho escolha, Bia. Os meninos estão fazendo cada vez mais perguntas. E depois de receber aquele convite, é como se fosse um sinal. E se ele reagir mal? E se ele quiser tirar os meninos de você? Helena observou seus filhos brincando, com as gravatas borboletas. Miguel sempre foi muitas coisas, mas nunca foi cruel. Ele merece saber que é pai, e os meninos merecem conhecê-lo. Do outro lado da cidade, Miguel finalmente conseguiu um momento sozinho em seu escritório. Abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, ele e Helena sorriam, abraçados em frente à faculdade de medicina. Eram jovens, apaixonados e cheios de sonhos. O interfone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Senhor Torres, sua noiva está aqui com a lista final de convidados confirmados. Miguel guardou a foto rapidamente. Pode mandar entrar. Camila entrou carregando uma pasta elegante. 498 confirmações,
anunciou. Apenas 2 convidados não responderam. Quem? Miguel perguntou, embora já soubesse uma das respostas. Sua prima de Curitiba e Helena Mendes. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de uma notificação no celular de Miguel. Era um e-mail da organização do evento. Confirmação de presença. Helena Mendes plus 4 acompanhantes. Miguel franziu o senho. Mais 4? Quem ela poderia trazer? O que ele não sabia era que, em 3 dias, sua vida mudaria completamente. E que o verdadeiro significado daquele número, 4 acompanhantes, seria a revelação que abalaria todos os alicerces de sua existência cuidadosamente planejada. A véspera do casamento chegou com uma energia quase palpável no ar. O céu, de São Paulo, normalmente cinzento nessa época do ano, apresentava um azul intenso, como se até mesmo o clima conspirasse para o grande dia. No apartamento de cobertura que dividia com Camila, Miguel ajustava a gravata em frente ao espelho. O smoking italiano caía perfeitamente em seu corpo atlético, resultado de horas dedicadas à academia, entre reuniões e viagens de negócios. Ainda assim, suas mãos tremiam levemente ao dar o nó. Nervoso? Camila perguntou, surgindo por trás dele. Mesmo de roupão e com os cabelos presos, ela emanava uma elegância natural. Só ansioso, Miguel respondeu, virando-se para ela. Amanhã é o grande dia. Camila sorriu, mas seus olhos traíam uma sombra de preocupação. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Por que foi tão importante para você convidar Helena, depois de tantos anos? Miguel hesitou, buscando as palavras certas. Acho que precisava de um encerramento. Mostrar a ela, e talvez a mim mesmo, que fiz a escolha certa naquela época. Camila assentiu lentamente. E se ela aparecer amanhã? Então teremos a chance de fechar esse capítulo de uma vez por todas. Ele respondeu, beijando suavemente a testa da noiva. Do outro lado da cidade, no apartamento de Helena, o clima era de agitação controlada. Dona Célia corria de um lado para o outro, tentando manter os trigêmeos limpos e arrumados, enquanto Helena finalizava os preparativos. Mamãe, por que temos que dormir cedo hoje? Pedro questionou, resistindo à ideia de ir para a cama mais cedo que o usual. Porque amanhã temos um dia muito importante, meu amor, Helena respondeu, ajeitando o pijama do filho. É a festa especial? Lucas perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Sim, é a festa especial, ela confirmou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Miguel Filho, sempre o mais observador dos 3, notou a tensão da mãe. Mamãe, você está triste. Helena puxou os 3 para um abraço apertado. Não, meu amor. Mamãe só está pensando em como vocês estão crescidos. Sabem que eu amo vocês mais que tudo nesse mundo, não é? Mais que chocolate? Pedro perguntou seriamente. Muito mais que chocolate. Ela riu, sentindo lágrimas se formarem no canto dos olhos. Depois de finalmente colocar os meninos na cama, Helena se permitiu um momento de reflexão. Pegou uma caixa antiga de seu armário, abrindo-a cuidadosamente. Dentro estavam guardadas memórias de seu relacionamento com Miguel. Ingressos de cinema, cartões de aniversário e uma pequena caixa de veludo. Com mãos trêmulas, abriu a caixinha, revelando um delicado anel de noivado. Miguel havia lhe dado aquele anel 6 anos atrás, prometendo um futuro juntos. Uma semana depois, ela descobriu a gravidez. E antes que pudesse contar a novidade, ele já havia partido, perseguindo seus sonhos de sucesso empresarial. O som do celular a tirou de seus pensamentos. Era Beatriz. Só queria saber se está tudo bem, a amiga disse, sua voz carregada de preocupação. Tem certeza que não quer que eu vá com você amanhã? Obrigada, Bia, mas preciso fazer isso sozinha. Helena respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Bom, não exatamente sozinha. Tenho meus 3 pequenos guerreiros comigo. Helena, Beatriz hesitou. Já pensou no que vai acontecer depois? E se Miguel quiser fazer parte da vida dos meninos? E se ele ficar furioso por você ter escondido isso dele por tanto tempo? Helena suspirou, olhando para a foto dos trigêmeos em sua mesa de cabeceira. Honestamente, Bia, não faço ideia.
Só sei que não posso mais adiar isso. Os meninos merecem saber a verdade. E Miguel, bem, ele tem o direito de saber que é pai. Depois de desligar, Helena voltou sua atenção para o vestido pendurado na porta do armário. Era um modelo elegante em tom de azul profundo, escolhido cuidadosamente para complementar os ternos dos meninos. Amanhã, ela enfrentaria seu passado e possivelmente mudaria o curso de seu futuro. Enquanto isso, no escritório da empresa de Miguel, Vera Santos trabalhava até tarde, como de costume. Mas naquela noite, sua atenção estava focada em uma pasta específica, guardada a 7 chaves em seu cofre pessoal. Dentro da pasta estavam dezenas de e-mails impressos, todos de Helena para Miguel, datados de 6 anos atrás. E-mails que Miguel nunca chegou a ler, interceptados e escondidos por Vera, para proteger o futuro da empresa e de seu pupilo. Vera pegou o telefone discando um número familiar. "Está tudo preparado para amanhã?" perguntou assim que atenderam. "Ótimo. Não podemos permitir nenhuma surpresa desagradável no casamento do ano." O que Vera não sabia era que o destino tinha seus próprios planos e que nenhuma quantidade de preparação poderia evitar a tempestade que estava prestes a se formar no horizonte. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de expectativa e nervosismo que pairava sobre a cidade como uma névoa invisível. No luxuoso hotel onde Miguel e Camila haviam passado a noite, os preparativos começaram cedo. Enquanto a noiva era cercada por uma equipe de maquiadores e cabeleireiros, Miguel encontrava-se sozinho em sua suíte, encarando seu reflexo no espelho. "É hoje", murmurou para si mesmo, ajustando a gravata pela enésima vez. Seu olhar recaiu sobre o celular na mesa de cabeceira. Nenhuma mensagem de Helena, nenhum sinal de que ela realmente compareceria. Por que isso o incomodava tanto? Do outro lado da cidade, no apartamento de Helena, o caos organizado tomava conta do ambiente. Dona Célia corria de um cômodo a outro, tentando manter os trigêmeos limpos e arrumados, enquanto Helena finalizava sua própria preparação. "Mamãe, essa gravata me sufoca", reclamou Lucas, puxando o laço de seu pescoço. Helena se ajoelhou diante do filho, ajustando carinhosamente o acessório. "É só por hoje, meu amor. Prometo que depois vocês podem tirar." "Por que temos que usar roupas iguais?" Pedro questionou, olhando-se criticamente no espelho. "Porque vocês são especiais", Helena respondeu, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Hoje é um dia muito importante." Miguel Filho, sempre o mais perceptivo dos três, aproximou-se da mãe. "Mamãe, você está chorando?" Helena rapidamente enxugou uma lágrima teimosa que escapara. "Não, meu amor. Mamãe só está emocionada de ver vocês tão lindos." Enquanto isso, no salão de eventos, os últimos preparativos eram finalizados. Flores frescas eram dispostas estrategicamente, criando um cenário de conto de fadas. A equipe de buffet corria de um lado para o outro, assegurando-se de que tudo estivesse perfeito para os 500 convidados esperados. Vera Santos supervisionava pessoalmente a lista de convidados na entrada. Seus olhos atentos escaneavam cada nome, cada rosto. Ela sabia que Helena havia confirmado presença e estava determinada a evitar qualquer situação que pudesse comprometer o grande dia de Miguel. À medida que os convidados começavam a chegar, o burburinho de expectativa crescia. Celebridades, empresários e políticos misturavam-se, todos ansiosos para testemunhar a união do ano. Na igreja, Miguel aguardava ansiosamente, seus olhos constantemente desviando para a entrada. Cada vez que as portas se abriam, seu coração acelerava, apenas para desacelerar novamente ao perceber que não era quem ele inconscientemente esperava ver. "Está tudo bem?" perguntou seu padrinho, notando a inquietação do amigo. Sim, Miguel respondeu automaticamente, forçando um sorriso. "Só ansioso." Do lado de fora, um carro elegante estacionou. Helena respirou fundo, olhando para os 3 meninos no banco de trás através do espelho retrovisor. "Lembrem-se do que conversamos, meus amores. Comportem-se e fiquem sempre perto da mamãe, ok?" Os 3 assentiram solenemente, suas expressões sérias, quase cômicas em seus rostinhos infantis. Ao se aproximarem da entrada,
Helena sentiu seu coração acelerar. Vera Santos estava lá verificando os convites. Por um momento, seus olhares se cruzaram e Helena pôde jurar ter visto um lampejo de reconhecimento e medo nos olhos da Pius, mulher mais velha. Nome, por favor? Vera perguntou, sua voz tremendo levemente. Helena Mendes e 3 acompanhantes, ela respondeu indicando os meninos. Vera hesitou por um momento, seus olhos percorrendo os rostos das crianças. A semelhança era inegável. Eu sinto muito, mas crianças não estão permitidas na cerimônia. Se isso não estava especificado no convite, Helena argumentou, sentindo a tensão crescer. Nesse momento, um dos organizadores do evento se aproximou. Algum problema aqui? Nenhum, Vera respondeu rapidamente. A senhora Mendes e seus acompanhantes podem entrar. Enquanto Helena e os trigêmeos eram conduzidos para seus lugares na igreja, Vera rapidamente pegou seu celular, digitando uma mensagem frenética. Dentro da igreja, a música começou a tocar, anunciando a entrada da noiva. Todos os olhares se voltaram para Camila, deslumbrante em seu vestido branco. Todos, exceto Miguel, cujos olhos haviam acabado de encontrar um rosto familiar no meio da multidão. Helena estava lá, mais linda do que ele se lembrava. E ao seu lado, 3 meninos idênticos, com olhos verdes que ele conhecia muito bem. Olhos iguais aos seus. O mundo pareceu parar por um instante. A música, os convidados, até mesmo Camila caminhando em sua direção, tudo desapareceu. Naquele momento, Miguel soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E então, como se despertasse de um transe, ele ouviu a voz do padre. Miguel, Torres, você aceita Camila Rodrigues como sua legítima esposa? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Centenas de olhares expectantes se voltaram para Miguel, que permanecia imóvel, seus olhos fixos em um ponto distante na multidão. Camila, ainda segurando o buquê de rosas brancas, sentiu seu coração acelerar diante da hesitação do noivo. Miguel, ela sussurrou, sua voz trêmula quebrando o silêncio. Como se despertasse de um transe, Miguel piscou rapidamente, voltando sua atenção para a noiva à sua frente. Seus olhos, no entanto, continuavam a oscilar entre Camila e o local onde Helena estava sentada com as 3 crianças. Ele começou, sua voz falhando. Eu preciso de um momento. Um murmúrio de surpresa percorreu a igreja. Miguel, ignorando os olhares chocados, desceu do altar e caminhou decidido em direção a Helena. Camila, atônita, permaneceu imóvel, observando a cena se desenrolar. Helena sentiu seu coração disparar ao ver Miguel se aproximar. Os trigêmeos, percebendo a tensão, agarraram-se instintivamente às pernas da mãe. Helena, Miguel falou, sua voz uma mistura de emoções. Quem são esses meninos? Antes que Helena pudesse responder, Pedro, o mais corajoso dos 3, deu um passo à frente. Eu sou Pedro, esse é o Lucas e aquele é o Miguel. Somos irmãos. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. O nome, os olhos verdes, as feições tão familiares. Não havia dúvida. Eles são meus? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena, com lágrimas nos olhos, assentiu. Sim, Miguel. Eles são seus filhos. O burburinho na igreja aumentou. Camila, recuperando-se do choque inicial, desceu do altar e se aproximou do grupo, seu rosto uma máscara de confusão e dor. Miguel, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Nesse momento, Vera Santos surgiu, tentando controlar a situação. Senhoras e senhores, pedimos que mantenham a calma. Vamos fazer um breve intervalo na cerimônia. Mas era tarde demais. A notícia se espalhava como fogo entre os convidados. O grande empresário Miguel Torres, prestes a se casar, descobrindo que era pai de trigêmeos no altar. Miguel, ainda, atordoado, olhava de Helena para as crianças, tentando processar a informação. Por que você não me contou? Ele finalmente conseguiu perguntar. Helena respirou fundo, reunindo coragem. Quando descobri que estava grávida, você já tinha partido. Estava começando sua empresa, realizando seus sonhos. Tentei entrar em contato, Miguel.
Dezenas de e-mails, ligações. Eu nunca recebi... Nada, Miguel interrompeu, franzindo o senho. Foi então que Vera, pálida e visivelmente abalada, deu um passo à frente. Miguel, eu preciso confessar algo. Todos os olhares se voltaram para a mulher mais velha. Vera, tremendo, continuou. Eu interceptei todas as tentativas de contato de Helena. Achei que seria melhor para você, para a empresa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Camila, deixando cair seu buquê. Então é isso? Ela perguntou, sua voz carregada de mágoa. Todo esse tempo... Miguel, sentindo o peso do mundo em seus ombros, olhou para os 3 meninos que o encaravam com curiosidade. Seus filhos. Seus filhos que ele não conhecia, que não viu crescer. Eu sinto muito, ele murmurou, não sabendo exatamente para quem estava se desculpando. Se para Camila, para Helena, para as crianças ou para si mesmo. Camila, reunindo toda a sua dignidade, tirou a aliança do dedo e a entregou a Miguel. Acho que não haverá casamento hoje, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. E com isso, virou-se e caminhou para fora da igreja, deixando um rastro de sussurros e olhares chocados para trás. Miguel, ainda atordoado, voltou-se para Helena e as crianças. Eu não sei o que dizer. Helena, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de cada um dos meninos. Talvez possamos começar com uma apresentação adequada. Naquele momento, enquanto o caos reinava ao seu redor, Miguel se ajoelhou para ficar na altura dos trigêmeos. Olhando nos olhos que eram reflexos dos seus, ele sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes. Olá, ele disse, sua voz embargada. Eu sou Miguel. E eu sou o pai de vocês. As crianças, ainda incertas, olharam para Helena em busca de confirmação. Com um aceno suave, ela os encorajou a se aproximarem. E assim, no meio de uma igreja lotada, com convidados chocados, uma noiva abandonada e uma mentira de anos finalmente revelada, uma nova família começava a se formar. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: nada seria como antes. Nas semanas que se seguiram ao fatídico dia do casamento, São Paulo parecia vibrar com os rumores e especulações sobre o escândalo envolvendo Miguel Torres. Os jornais e revistas de fofoca não falavam de outra coisa. E as redes sociais estavam em polvorosa com teorias e opiniões sobre o ocorrido. Miguel se refugiou em sua cobertura, evitando contato com a imprensa e até mesmo com seus associados mais próximos. As únicas exceções eram as visitas programadas para conhecer melhor seus filhos recém-descobertos. Em uma tarde de domingo, o apartamento de Helena estava cheio de uma energia nervosa, mas esperançosa. Miguel chegou pontualmente às 14h, carregando 3 pacotes coloridos. Oi, ele cumprimentou Helena timidamente na porta. Trouxe alguns presentes para os meninos. Espero que não se importe. Helena sorriu suavemente. Claro que não. Eles estão ansiosos para te ver. Ao entrar na sala, Miguel foi recebido por 3 pares de olhos verdes idênticos aos seus. Pedro, Lucas e Miguel Filho estavam sentados no sofá, vestidos com roupas casuais, mas visivelmente arrumados para a ocasião. Olá, garotos, Miguel disse, sentando-se em uma poltrona de frente para eles. Como vocês estão? Bem, respondeu. Pedro, o mais extrovertido dos 3. Você trouxe presentes? Helena fez menção de repreender o filho, mas Miguel riu, relaxando um pouco. Sim, trouxe. Mas antes, que tal conversarmos um pouco? Durante as 2 horas seguintes, Miguel se viu imerso em um mundo completamente novo. Ouviu sobre os gostos de cada um dos meninos. Pedro adorava dinossauros e sonhava em ser paleontólogo. Lucas era apaixonado por livros e já lia acima de seu nível escolar. Miguel Filho, por sua vez, demonstrava um talento precoce para números e quebra-cabeças. Ele puxou a você, Helena comentou suavemente, observando Miguel Filho montar um cubo mágico com facilidade. Miguel sentiu um nó na garganta. Helena, eu sinto muito. Por tudo. Ela balançou a cabeça. Não foi culpa sua, Miguel. Nenhum de nós poderia prever o que Vera faria. A menção ao nome de Vera trouxe uma sombra ao rosto de Miguel.
Após a revelação na igreja, ele havia demitido imediatamente sua ex-mentora e iniciado um processo legal contra ela por interferência e ocultação de informações. Como estão as coisas na empresa? Helena perguntou, notando a mudança em sua expressão. Miguel suspirou. Caóticas. O conselho está pressionando por uma declaração pública. Os acionistas estão nervosos. E Camila? Ele parou, lembrando-se da dor nos olhos de sua ex-noiva quando ela devolveu o anel. Camila havia partido para o exterior logo após o incidente, evitando qualquer contato. Vai levar tempo, Helena disse suavemente, para todos nós. Enquanto isso, os meninos haviam aberto seus presentes. Kits de escavação de dinossauros para Pedro, uma coleção de livros clássicos para Lucas e um conjunto avançado de quebra-cabeças para Miguel Filho. Observando as crianças brincarem animadamente com seus novos brinquedos, Miguel sentiu uma mistura de alegria e arrependimento. Tinha perdido tantos momentos, tantas primeiras vezes. Eles são incríveis, ele murmurou para Helena. Você fez um trabalho incrível criando-os sozinha. Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigada. Não, foi fácil, mas eles são minha vida. À medida que a tarde avançava, Miguel se viu cada vez mais encantado com seus filhos. Cada risada, cada pergunta curiosa, cada olhar de admiração o fazia perceber o quanto havia perdido e o quanto ainda tinha a ganhar. Quando chegou a hora de partir, Miguel se ajoelhou diante dos trigêmeos. Posso voltar para visitar vocês de novo? Sim, os três responderam em uníssono, suas faces iluminadas com sorrisos idênticos. Na porta, Miguel hesitou antes de sair. Helena, eu sei que temos muito a resolver, muito a conversar, mas quero que saiba que estou comprometido em fazer parte da vida deles. De verdade, Helena assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. É tudo que sempre quis, Miguel. Enquanto dirigia de volta para casa, Miguel sentiu uma determinação que não experimentava há anos. Sabia que os desafios pela frente eram imensos: reconquistar a confiança de seus acionistas, lidar com a imprensa, reorganizar sua vida pessoal. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Miguel pegou seu laptop e começou a digitar. Não era um relatório financeiro ou uma estratégia de negócios. Era uma carta aberta para seus filhos, para Helena, para o público. Era hora de contar sua versão da história e, mais importante, de assumir seu novo papel, o de pai. À medida que as palavras fluíam, Miguel percebeu que estava no início de uma nova jornada, uma jornada que prometia ser a mais desafiadora e gratificante de sua vida. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças na vida de Miguel Torres. A carta aberta que ele publicara, detalhando sua versão dos eventos e expressando seu compromisso com seus filhos recém-descobertos, havia causado uma reação mista. Enquanto alguns o criticavam por sua ausência nos primeiros anos de vida das crianças, outros elogiavam sua honestidade e determinação em assumir suas responsabilidades. Na empresa, Miguel enfrentava desafios diários. O escândalo havia abalado a confiança de alguns investidores e ele passava horas em reuniões tentando estabilizar a situação. No entanto, algo havia mudado em sua abordagem. Onde antes via apenas números e estratégias, agora considerava o impacto humano de suas decisões. Numa tarde ensolarada de sábado, Miguel estacionou seu carro em frente ao Parque Ibirapuera. Era seu dia de visita aos trigêmeos e ele havia planejado um piquenique. Helena já o esperava com as crianças próximas ao lago. Papai, gritaram os meninos em uníssono ao vê-lo se aproximar. Ainda era estranho ouvir essa palavra direcionada a ele, mas cada vez mais sentia-se aquecido por ela. Oi, campeões, Miguel respondeu, abraçando cada um deles. Prontos para nosso dia no parque? Enquanto as crianças corriam para brincar, Miguel e Helena estenderam a toalha do piquenique sob uma grande árvore. O ar entre eles, antes tenso e carregado de mágoas não ditas, agora parecia mais leve. Como estão as coisas na empresa? Helena perguntou, servindo suco para os meninos que voltavam ofegantes de suas brincadeiras. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Complicadas.
Mas estamos nos recuperando. Na verdade, estou pensando em fazer algumas mudanças. Helena ergueu uma sobrancelha, curiosa. Que tipo de mudanças? Quero criar uma fundação, ele explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo, para ajudar pais e mães solo, oferecer suporte legal, creches. Acho que é hora de usar meus recursos para algo realmente significativo. Helena o observou com um misto de surpresa e admiração. Este não era o mesmo Miguel que conhecera anos atrás, obcecado apenas com sucesso e dinheiro. Isso é incrível, Miguel. Na verdade, ele continuou hesitante, eu gostaria de ter sua ajuda nisso. Sua experiência como mãe solo seria invaluável. Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por Lucas, que se aproximou com um livro nas mãos. Pai, você pode ler esta história para nós? Miguel sorriu, pegando o livro. Claro, campeão, venham todos aqui. Enquanto Miguel lia a história, fazendo vozes diferentes para cada personagem e arrancando risadas das crianças, Helena o observava com um olhar pensativo. Era evidente o esforço que ele estava fazendo para se conectar com os filhos, para compensar o tempo perdido. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no playground próximo, Miguel e Helena continuaram sua conversa. Sabe, Miguel começou, sua voz baixa e reflexiva. Nesses últimos meses, tenho pensado muito sobre o que realmente importa na vida. Passei tanto tempo perseguindo sucesso, dinheiro, reconhecimento, e no final, o que realmente vale a pena estava bem aqui. Helena assentiu, compreensiva. É uma lição que muitos de nós demoramos para aprender. Helena, Miguel se virou para encará-la, seu olhar intenso. Sei que cometemos muitos erros no passado, que há muita água sob a ponte, mas você acha que poderíamos tentar de novo? Não imediatamente, claro, mas talvez com o tempo poderíamos reconstruir algo, pelos meninos e por nós. Helena sentiu seu coração acelerar. Havia sonhado com esse momento por anos, mas agora que estava acontecendo, sentia-se hesitante. Miguel, Nesse momento, foram interrompidos pelos gritos animados dos trigêmeos que corriam em sua direção. Mamãe, papai, olhem o que encontramos. As crianças se amontoaram ao redor deles, mostrando orgulhosamente uma pena colorida que haviam achado. O momento de tensão se dissipou, substituído pela alegria contagiante dos meninos. Enquanto ajudava Pedro a guardar cuidadosamente a pena em um saquinho, Helena lançou um olhar para Miguel. Vamos com calma, ok? Um passo de cada vez. Miguel assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Um passo de cada vez, ele concordou. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, enquanto a pequena família recolhia seus pertences para ir embora. Miguel se viu preenchido por uma sensação que há muito não experimentava: esperança. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios e obstáculos a serem superados. Mas olhando para Helena e para os 3 meninos que agora faziam parte de sua vida, Miguel sabia que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar. À medida que caminhavam juntos para fora do parque, Miguel percebeu que esta não era apenas uma nova fase em sua vida. Era um novo começo, uma chance de redefinir suas prioridades e construir algo verdadeiramente significativo. E ele estava determinado a não desperdiçar essa oportunidade. Os meses se transformaram em um ano, e a vida de Miguel Torres havia se tornado quase irreconhecível em comparação com o que era antes. A rotina agitada de reuniões corporativas e jantares de negócios agora dividia espaço com tardes no parque, noites de ajuda com o dever de casa e fins de semana repletos de atividades familiares. Em uma manhã de sábado, Miguel acordou cedo, ansioso para o dia que tinha pela frente. Era o aniversário de 7 anos dos trigêmeos, e pela primeira vez ele estaria presente para celebrar. Enquanto se preparava, seu telefone tocou. Era Rodrigo, seu CFO. Miguel, desculpe incomodar no fim de semana, mas temos uma situação. Os investidores chineses estão pressionando por uma reunião urgente. Eles querem discutir a expansão para o mercado asiático. É uma oportunidade que não podemos perder. Miguel sentiu seu estômago afundar. A reunião significaria viajar imediatamente e perder o aniversário dos meninos.
Há um ano, ele não teria hesitado em priorizar o negócio. Mas agora... Rodrigo, eu não posso. É o aniversário dos meus filhos. Miguel, você entende o que está em jogo aqui? Estamos falando de milhões. Eu entendo perfeitamente. Miguel interrompeu, sua voz firme. Mas também entendo que há coisas mais importantes que dinheiro. Remarque a reunião para segunda-feira. Se eles realmente estiverem interessados, vão esperar. Desligando o telefone, Miguel respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e orgulho. Estava aprendendo a equilibrar sua vida profissional com suas responsabilidades como pai, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Chegando à casa de Helena, Miguel foi recebido por um turbilhão de atividade. Balões coloridos decoravam a entrada e o som de risadas infantis ecoava pelo apartamento. "Papai!" gritaram os trigêmeos em uníssono, correndo para abraçá-lo. "Feliz aniversário, meus campeões!" Miguel respondeu, ajoelhando-se para abraçar os três de uma vez. Prontos para o melhor dia de todos, Helena apareceu na porta da cozinha, um sorriso cansado, mas feliz no rosto. "Oi, Miguel. Que bom que chegou. Preciso de ajuda com os últimos preparativos." Enquanto ajudava a organizar os comes e bebes, Miguel não pôde deixar de notar como Helena parecia exausta. "Está tudo bem?" perguntou discretamente. Helena hesitou por um momento antes de responder. "Só cansada. O hospital tem estado uma loucura e com os preparativos da festa, às vezes parece que não há horas suficientes no dia." Miguel assentiu, compreensivo. Nos últimos meses ele havia testemunhado em primeira mão os desafios que Helena enfrentava diariamente como mãe solo e médica em tempo integral. A festa foi um sucesso. Crianças corriam pelo apartamento, jogos eram disputados com entusiasmo. E o bolo, decorado com dinossauros, livros e quebra-cabeças, representando os interesses de cada um dos trigêmeos, foi recebido com aplausos animados. No final da tarde, quando os últimos convidados foram embora e os meninos cochilavam exaustos no sofá, Miguel ajudou Helena a limpar a bagunça. "Obrigada pela ajuda", Helena disse, sentando-se por um momento. "Não sei como teria dado conta de tudo sozinha." Miguel sentou-se ao lado dela. "Helena, tenho pensado muito. Você não deveria ter que fazer tudo sozinha. Eu quero estar mais presente, não só nos momentos divertidos, mas também na rotina diária." Helena o olhou surpresa. "O que você quer dizer?" "Estou pensando em me mudar para mais perto. Talvez até para este prédio, se houver um apartamento disponível. Quero poder ajudar com o dever de casa, levar os meninos para a escola, estar presente quando você tiver plantões noturnos." Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Miguel, isso é uma grande mudança. Tem certeza?" Miguel assentiu, seu olhar determinado. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Este último ano me mostrou o que realmente importa, e não quero perder mais nenhum momento." Naquele instante, Pedro acordou, esfregando os olhos sonolento. "Pai, você ainda está aqui?" Miguel sorriu, puxando o filho para um abraço. "Estou, sim, campeão, e vou estar cada vez mais." Enquanto Pedro se aconchegava entre Miguel e Helena no sofá, logo seguido por Lucas e Miguel Filho, que também acordavam, Miguel sentiu uma onda de emoção o invadir. Este momento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, valia mais que qualquer negócio milionário ou conquista profissional. Helena, observando a cena, sentiu suas últimas resistências se dissolverem. "Ok", ela disse suavemente. "Vamos tentar." Miguel a olhou, um sorriso largo se formando em seu rosto. "Vamos fazer isso funcionar. Juntos." E ali, rodeados por embalagens, de presente rasgadas, restos de bolo e 3 crianças sonolentas, Miguel e Helena selaram um novo compromisso. Não era um recomeço romântico, mas o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, compreensão e, acima de tudo, no amor compartilhado por seus filhos. O caminho à frente ainda seria desafiador. Haveria ajustes, discussões e momentos difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Miguel quanto Helena sentiram que estavam no rumo certo. Juntos como uma família, enfrentariam o que quer que o futuro reservasse.
Os meses que se seguiram à decisão de Miguel de se mudar para mais perto foram um turbilhão de mudanças e ajustes. Ele encontrou um apartamento no mesmo prédio de Helena, apenas 2 andares acima. A mudança foi rápida, mas a adaptação à nova rotina provou ser um desafio maior do que qualquer um deles havia imaginado. Numa manhã de quarta-feira, o caos reinava no apartamento de Helena. Miguel havia chegado cedo para ajudar com a rotina matinal dos meninos, mas as coisas não estavam saindo como planejado. "Pedro, você já escovou os dentes?" Miguel perguntou, correndo de um lado para o outro com uma lancheira em uma mão e uma meia perdida na outra. "Já, pai", respondeu Pedro, embora a mancha de pasta de dente em sua camiseta sugerisse o contrário. Helena emergiu do quarto, tentando abotoar seu jaleco enquanto equilibrava uma xícara de café. "Lucas, cadê seu livro de matemática?" "Não sei", murmurou Lucas, absorto em um novo livro de aventuras. Miguel Filho, sempre o mais organizado dos 3, já estava pronto, sentado pacientemente com sua mochila no colo. Miguel e Helena trocaram olhares exaustos. Apesar das dificuldades, havia um entendimento silencioso entre eles. Estavam juntos agora. "Ok, todos no carro em 5 minutos", anunciou Miguel, sua voz misturando autoridade e súplica. Milagrosamente, conseguiram sair do apartamento apenas 10 minutos atrasados. No elevador, enquanto Miguel ajeitava o cabelo rebelde de Pedro, Helena não pôde deixar de sorrir. "O que foi?" perguntou Miguel, notando seu olhar. "Nada", ela respondeu suavemente. "Só obrigada por estar aqui." O caminho até a escola foi preenchido com a conversa animada dos meninos sobre o projeto de ciências que estavam desenvolvendo. Miguel, ouvindo atentamente, sentiu uma onda de orgulho. Seus filhos eram brilhantes, curiosos e cheios de vida. Depois de deixar as crianças, Miguel e Helena compartilharam um momento de silêncio no carro. "Uau!" Miguel suspirou. "É assim toda manhã?" Helena riu. "Bem-vindo à paternidade em tempo integral, Sr. Torres." Enquanto se dirigiam para seus respectivos trabalhos, conversaram sobre os desafios e as alegrias das últimas semanas. A presença constante de Miguel havia trazido uma nova dinâmica para a família. Os meninos estavam florescendo com a atenção adicional, e Helena sentia o peso da responsabilidade única diminuir. No entanto, nem tudo eram flores. Houve discussões sobre métodos de educação, horários e prioridades. Miguel, acostumado a ter controle total em sua vida profissional, às vezes se frustrava com a imprevisibilidade da vida familiar. "Sabe", Helena comentou enquanto paravam em um semáforo, "acho que estamos nos saindo bem considerando tudo." Miguel assentiu, pensativo. "Ainda temos muito a aprender, mas estou feliz, Helena. Mais feliz do que já fui em muito tempo." Ao chegarem ao hospital onde Helena trabalhava, Miguel surpreendeu a ambos ao se inclinar e dar um beijo suave na bochecha dela. "Tenha um bom dia. Nos vemos à noite?" Helena, sentindo um leve rubor nas bochechas, sorriu. "Sim, até mais tarde." Enquanto Miguel seguia para seu escritório, refletiu sobre como sua vida havia mudado. As reuniões de diretoria e negociações milionárias ainda faziam parte de seu dia a dia, mas agora compartilhavam espaço com deveres de casa, jantares em família e histórias para dormir. Naquela tarde, durante uma importante videoconferência, Miguel notou algo diferente em sua mesa. Entre os relatórios financeiros e contratos, havia um desenho colorido feito por Lucas. Era uma representação da família: Miguel, Helena e os trigêmeos, todos de mãos dadas, com um grande coração, ao fundo. Sorrindo, Miguel pegou o desenho, mostrando-o discretamente para a câmera. "Desculpem, senhores, mas acho que temos que encerrar por hoje. Tenho um compromisso importante com minha família." Saindo mais cedo do escritório, Miguel passou em uma loja de brinquedos. Comprou um kit de experiências científicas para os meninos e, num impulso, uma pequena caixa de chocolates para Helena. Ao chegar em casa, foi recebido por abraços entusiasmados e uma enxurrada de histórias sobre o dia na escola. Helena, chegando pouco depois, pareceu surpresa e tocada com o pequeno gesto dos chocolates. Enquanto jantavam juntos, rindo das piadas de Pedro e ouvindo Lucas contar sobre o livro que estava lendo, Miguel sentiu uma profunda sensação de pertencimento. Este era seu lugar.
Aqui, entre o caos de copos derrubados, conversas sobrepostas e sorrisos cúmplices trocados com Helena, ele havia encontrado algo que nenhum sucesso profissional poderia proporcionar. Mais tarde, após colocar os meninos na cama, Miguel e Helena sentaram-se na varanda do apartamento dela, compartilhando um momento de tranquilidade. Miguel, Helena começou, sua voz suave na noite quieta. Você se arrepende de ter deixado sua vida anterior para trás? Miguel olhou para ela, seus olhos refletindo a luz da cidade. Nem por um segundo. Sabe, passei anos perseguindo o que eu achava ser sucesso. Mas agora eu sei o que realmente importa. Helena sorriu, estendendo a mão para segurar a dele. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Não era uma reconciliação romântica precipitada, mas o início de algo novo, construído sobre uma base de compreensão mútua e amor compartilhado por seus filhos. Enquanto a noite avançava, Miguel e Helena permaneceram ali, conversando sobre o futuro, sobre seus medos e esperanças. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto, ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudanças. Para Miguel Torres, essa mudança se manifestava de maneiras inesperadas em sua vida pessoal e profissional. Numa tarde de quinta-feira, Miguel se encontrava em seu escritório, imerso em uma importante videoconferência com investidores internacionais. No meio de sua apresentação, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena. Emergência no hospital. Pode buscar os meninos na escola? Miguel sentiu o familiar conflito entre suas responsabilidades profissionais e familiares. Olhou para as faces expectantes na tela do computador e então para a foto dos trigêmeos em sua mesa. Senhores, disse, ele surpreendendo a si mesmo e aos outros participantes, peço desculpas, mas terei que adiar o resto desta reunião. Surgiu uma emergência familiar. Ignorando os olhares de desaprovação de alguns executivos, Miguel rapidamente delegou as tarefas restantes à sua equipe e saiu apressado do escritório. Chegando à escola, encontrou os 3 meninos esperando, ansiosos no pátio. "Pai!" exclamaram em uníssono, correndo para abraçá-lo. "Oi, campeões!" Miguel sorriu, sentindo o estresse da reunião interrompida se dissipar. "Que tal irmos tomar um sorvete antes de voltarmos para casa?" Os olhos das crianças brilharam de excitação. No caminho para a sorveteria, Miguel ouviu atentamente as histórias do dia escolar de cada um. Pedro falava animadamente sobre um experimento de ciências. Lucas comentava sobre o novo livro que estava lendo e Miguel Filho explicava orgulhosamente como havia resolvido um problema de matemática complexo. Na sorveteria, enquanto os meninos saboreavam suas casquinhas, Miguel recebeu uma ligação de Rodrigo, seu CFO. "Miguel, os investidores estão furiosos. Eles querem remarcar a reunião para amanhã de manhã." Miguel olhou para seus filhos, lembrando-se que havia prometido levá-los à escola no dia seguinte. "Não posso, Rodrigo. Tenho um compromisso importante pela manhã." "Mais importante que um negócio de milhões?" Rodrigo perguntou incrédulo. "Sim," Miguel respondeu firmemente. "Muito mais importante." Desligando o telefone, Miguel sentiu uma mistura de ansiedade e orgulho. Sabia que suas escolhas recentes estavam causando ondas na empresa, mas pela primeira vez em sua vida, sentia que estava priorizando o que realmente importava. Ao chegarem em casa, encontraram Helena esperando na porta, parecendo exausta, mas aliviada. "Obrigada por buscá-los," ela disse, abraçando cada um dos meninos. A emergência no hospital foi intensa. Miguel notou as olheiras sob os olhos dela. "Por que não descansa um pouco? Eu cuido do jantar e do dever de casa." Helena hesitou. "Tem certeza? Você não tem trabalho para terminar?" "Nada que não possa esperar." Ele sorriu, guiando os meninos para dentro. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Miguel ajudou Lucas com seu relatório de leitura, auxiliou Pedro com seu projeto de ciências e revisou as equações de matemática com Miguel Filho. Entre uma tarefa e outra, conseguiu improvisar um jantar com o que encontrou na geladeira. Quando Helena emergiu de seu quarto, encontrou a cozinha em um caos organizado.
com os meninos ajudando Miguel a lavar a louça em meio a risadas e respingos de água. "O que aconteceu aqui?" ela perguntou, um sorriso se formando em seus lábios. "Estamos tendo uma aula prática sobre tensão superficial da água", Miguel respondeu com uma piscadela. Mais tarde, após colocar as crianças na cama, Miguel e Helena sentaram-se na sala compartilhando uma xícara de chá. "Como foi seu dia?" Helena perguntou, notando o cansaço nos olhos de Miguel. Ele suspirou, contando sobre a reunião interrompida e a pressão dos investidores. "Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa", admitiu. "A empresa sempre foi minha vida e agora..." Helena colocou sua mão sobre a dele. "Miguel, o que você está fazendo é incrível. Não é fácil equilibrar carreira e família. Acredite, eu sei. Mas ver como você se dedica aos meninos, como prioriza eles, isso significa tudo." Miguel sentiu um nó na garganta. "Obrigado, Helena. Sabe, por anos achei que sucesso era ter o maior lucro, fechar o maior negócio. Mas agora, sucesso para mim é ver o sorriso no rosto deles quando chego em casa. É poder estar presente nos momentos importantes." Helena sorriu, seus olhos brilhando, com lágrimas não derramadas. "Você se tornou um pai incrível, Miguel." Naquele momento, olhando para Helena, Miguel sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um desejo de se aproximar, de reconectar não apenas como copais, mas como algo mais. "Helena", ele começou hesitante, "eu sei que temos focado em sermos bons pais, em construir essa nova dinâmica familiar, mas eu tenho pensado, talvez pudéssemos..." Antes que pudesse terminar, foram interrompidos pelo som de passos pequenos. Miguel Filho apareceu na porta da sala, esfregando os olhos sonolentamente. "Não consigo dormir", murmurou o menino. Helena e Miguel trocaram um olhar, um misto de diversão e resignação. O momento havia passado, mas algo havia mudado no ar. Entre eles. "Vem cá, campeão", Miguel chamou abrindo os braços. Enquanto Miguel Filho se aconchegava entre eles no sofá, Helena apoiou sua cabeça no ombro de Miguel. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Ali, naquela sala silenciosa, com a cidade pulsando lá fora e uma criança sonolenta em seus braços, Miguel e Helena compartilharam um momento de compreensão mútua. O caminho que estavam trilhando não era fácil, mas juntos estavam construindo algo precioso. À medida que a noite avançava, Miguel refletiu sobre as escolhas que o haviam trazido até ali. Os desafios profissionais, as noites mal dormidas, os momentos de dúvida, tudo parecia valer a pena quando comparado à paz que sentia naquele instante. O futuro ainda era incerto, com muitos obstáculos a serem superados. Mas Miguel sabia que, com sua família ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. O inverno paulistano trouxe consigo não apenas o frio, mas também uma série de desafios que testariam os laços recém-fortalecidos da família Torres Mendes. Em uma manhã particularmente gelada, Miguel se viu diante de uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida profissional e pessoal. "Miguel, precisamos conversar", anunciou Rodrigo entrando abruptamente em seu escritório. O CFO parecia tenso, carregando uma pasta grossa debaixo do braço. "Os investidores chineses fizeram uma oferta. Eles querem comprar 51% da empresa." Miguel sentiu o peso daquela informação. Vender a maioria das ações significaria perder o controle da companhia que ele havia construído do zero. Por outro lado, a injeção de capital poderia catapultar a empresa para novos patamares. "Qual é o catch?", Miguel perguntou, já antecipando a resposta. Rodrigo hesitou antes de responder. "Eles querem que você se mude para Xangai por pelo menos 2 anos para supervisionar a transição e expansão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel olhou para a foto dos trigêmeos em sua mesa, sentindo o coração apertar. 2 anos longe de seus filhos, longe de Helena. Era um preço alto demais a se pagar? "Preciso de tempo para pensar", Miguel finalmente respondeu. Naquela noite, ao chegar em casa, Miguel encontrou o apartamento em polvorosa. Pedro havia pegado um resfriado na escola e sua tosse ecoava pela sala. Lucas estava frustrado com um trabalho de história, espalhando livros por toda a mesa da cozinha.
Miguel Filho, por sua vez, tentava ajudar Helena a preparar o jantar, mas estava mais atrapalhando do que auxiliando. "Oi, família", Miguel anunciou, sentindo o estresse do dia se dissipar ao ver o caos familiar. "Pai!", exclamaram os meninos, correndo para abraçá-lo, inclusive Pedro, que logo foi mandado de volta para o sofá por uma Helena preocupada. "Miguel, que bom que chegou", Helena suspirou, parecendo exausta. "Pode dar uma olhada no trabalho de Lucas enquanto termino o jantar?" Assentindo, Miguel se sentou ao lado de Lucas, mergulhando no mundo da Revolução Francesa. Entre explicações sobre a queda da Bastilha e as nuances do reinado de Luís XVI, ele observava Helena cuidando de Pedro e tentando impedir que Miguel Filho derrubasse a panela de sopa. Após o jantar, com as crianças finalmente na cama, Miguel e Helena se permitiram um momento de paz na varanda. O ar frio da noite era reconfortante após o caos do dia. "Helena", Miguel começou, sua voz tensa, "preciso te contar algo." Ele explicou sobre a oferta dos investidores chineses, sobre a possibilidade de expansão internacional e, finalmente, sobre a exigência de se mudar para Xangai. Helena ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. "E o que você pensa disso?", ela finalmente perguntou. Miguel suspirou profundamente. "Honestamente, não sei. Há um ano eu teria aceitado sem pensar duas vezes, mas agora você tem uma família", Helena completou suavemente. "Exato", Miguel assentiu. "A ideia de ficar longe dos meninos, de perder momentos importantes, não sei se consigo." Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Miguel, quando você voltou para nossas vidas, confesso que tive medo. Medo de que você pudesse desaparecer novamente, de que os meninos se apegassem e se machucassem. Mas vi como você se dedicou, como se esforçou para ser presente." Ela fez uma pausa, tomando a mão de Miguel entre as suas. "Qualquer que seja a sua decisão, sei que você colocará o bem-estar dos meninos em primeiro lugar. E saiba que não importa o que aconteça, você sempre terá um lar aqui conosco." Miguel sentiu um nó na garganta. A confiança de Helena, depois de tudo que haviam passado, significava mais do que qualquer contrato milionário. Nos dias que se seguiram, Miguel se viu em uma montanha-russa emocional. Passou noites em claro, pesando prós e contras, imaginando cenários futuros. Observava cada momento com os filhos com uma intensidade renovada, como se tentasse gravar cada detalhe em sua memória. Numa tarde de sábado, enquanto brincava de montar quebra-cabeças com Miguel Filho, teve uma epifania. O menino havia acabado de encaixar duas peças particularmente difíceis, seu rosto iluminando-se com orgulho. "Olha, pai, consegui!" Naquele instante, Miguel soube qual seria sua decisão. Na segunda-feira seguinte, convocou uma reunião de emergência com a diretoria. O burburinho na sala de conferências era palpável quando Miguel finalmente tomou a palavra. "Senhores, após muita reflexão, cheguei a uma decisão sobre a oferta dos investidores chineses", anunciou, sua voz firme. "Vamos recusá-la." O choque foi imediato. Rodrigo foi o primeiro a se manifestar. "Miguel, você tem noção do que está deixando passar?" Miguel assentiu, um sorriso sereno em seu rosto. "Tenho sim, Rodrigo. Estou deixando passar a chance de perder os anos mais importantes da vida dos meus filhos. Estou escolhendo estar presente, ser o pai que eles merecem." Ele fez uma pausa olhando para cada um dos executivos presentes. "Mas isso não significa que vamos estagnar. Tenho um novo plano de expansão, um que não exige que eu me afaste da minha família. Vamos crescer, sim, mas de forma sustentável e ética." Enquanto explicava sua nova visão para a empresa, Miguel sentiu uma paz que não experimentava há anos. Sabia que o caminho à frente seria desafiador, que haveria obstáculos e dificuldades, mas também sabia que, no final do dia, voltaria para casa, para os abraços de seus filhos e para o olhar de compreensão de Helena. Naquela noite, ao contar sua decisão para Helena, viu lágrimas se formarem nos olhos dela. "Você realmente escolheu ficar", ela murmurou, sua voz embargada. Miguel a puxou para um abraço, sentindo o familiar aroma de seu shampoo. "Eu escolhi nossa família, Helena,
e continuarei escolhendo todos os dias. Ali, no silêncio do apartamento, com o som distante das risadas das crianças vindo do quarto, Miguel e Helena compartilharam um momento de profunda conexão. Não era apenas o final de um capítulo em suas vidas, mas o início de algo novo, algo construído sobre uma base de confiança, respeito e amor renovado. Os meses que se seguiram à decisão de Miguel de recusar a oferta chinesa foram repletos de mudanças e adaptações, tanto na vida profissional quanto na pessoal. A empresa enfrentava novos desafios, mas Miguel estava determinado a provar que sua escolha havia sido acertada. Numa manhã de primavera, Miguel acordou cedo, ansioso para o dia que tinha pela frente. Era o dia da apresentação do projeto da fundação que ele havia mencionado para Helena meses atrás. Depois de muito planejamento e preparação, finalmente, chegara o momento de tornar essa ideia uma realidade. Ao chegar na cozinha do apartamento de Helena, onde agora passava a maior parte de suas manhãs, encontrou um cenário familiar de caos organizado. Helena tentava fazer o café enquanto ajudava Pedro a terminar um trabalho de última hora. Lucas lia um livro enquanto comia seu cereal, e Miguel Filho organizava meticulosamente sua mochila. "Bom dia, família", Miguel anunciou, não conseguindo conter um sorriso ao ver a cena. "Pai!", exclamaram os meninos em uníssono. Helena ergueu os olhos, um sorriso cansado, mas caloroso em seu rosto. "Bom dia. Pronto para o grande dia?" Miguel assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. "Mais do que pronto. Esta fundação é mais do que apenas um projeto de responsabilidade social. É uma forma de retribuir, de fazer a diferença." Enquanto ajudava a organizar as crianças para a escola, Miguel não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado. Há um ano, sua maior preocupação era fechar o próximo grande negócio. Agora, equilibrava planilhas financeiras com horários de natação e estratégias de marketing com ajuda nos deveres de casa. No caminho para a escola, Miguel ouviu atentamente enquanto Pedro falava animadamente sobre seu próximo campeonato de xadrez, Lucas comentava sobre o clube de leitura que estava organizando e Miguel Filho explicava um novo conceito matemático que havia aprendido. Ao deixá-los na escola, Miguel sentiu o familiar aperto no peito. Cada despedida, mesmo que por apenas algumas horas, o fazia valorizar ainda mais o tempo que passava com seus filhos. "Boa sorte hoje, pai!", gritou Lucas, acenando enquanto entrava. "Que na escola." "Arrasa na apresentação", lhe acrescentou Pedro. Miguel Filho, sempre mais reservado, simplesmente deu um abraço apertado antes de seguir seus irmãos. De volta ao carro, Helena notou a emoção nos olhos de Miguel. "Eles realmente te admiram, sabia?", ela comentou suavemente. Miguel assentiu sem confiança em sua voz para responder. Depois de um momento, conseguiu dizer: "Às vezes me pergunto se mereço isso, se estou fazendo o suficiente." Helena colocou sua mão sobre a dele. "Miguel, o simples fato de você se questionar isso já mostra o quanto você se importa. Você está fazendo um trabalho incrível como pai." Chegando ao local da apresentação, Miguel se despediu de Helena com um beijo na bochecha, um gesto que havia se tornado cada vez mais frequente e natural entre eles. A sala de conferências estava lotada. Executivos, parceiros e potenciais investidores aguardavam ansiosamente para ouvir sobre a nova iniciativa da empresa Torres. Miguel respirou fundo, ajustou sua gravata e começou sua apresentação. "Senhoras e senhores, hoje não estou aqui para falar sobre lucros ou expansão de mercado. Estou aqui para falar sobre responsabilidade, sobre fazer a diferença na vida das pessoas." À medida que explicava o projeto da fundação, que visava oferecer suporte a pais e mães solo, fornecendo desde assistência jurídica até creches e programas de capacitação profissional, Miguel sentia uma paixão que há muito não experimentava em sua vida profissional. "Este projeto nasceu de uma experiência pessoal", ele continuou, sua voz carregada de emoção. "Aprendi tardiamente o desafio que é equilibrar carreira e família, especialmente para aqueles que fazem isso sozinhos. Esta fundação é nossa. Forma de estender a mão a essas famílias, de dizer: vocês não estão sozinhos."
Ao final da apresentação, a sala irrompeu em aplausos. Executivos que antes questionavam as decisões recentes de Miguel, agora o cumprimentavam entusiasticamente. Parceiros se aproximavam, ansiosos para fazer parte da iniciativa. Entre os rostos na multidão, Miguel avistou Helena, que havia retornado para assistir à apresentação. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles. Orgulho, gratidão e algo mais. Algo que ambos ainda estavam temerosos em nomear. Mais tarde naquela noite, após comemorar o sucesso da apresentação com um jantar em família, Miguel e Helena se encontraram sozinhos na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho. "Você estava incrível hoje", Helena comentou, seu olhar fixo na cidade iluminada abaixo. "A paixão com que você falava me lembrou do jovem idealista que conheci na faculdade." Miguel sorriu, recordando-se daqueles dias. Aquele jovem tinha grandes sonhos, mas acho que perdeu o rumo por um tempo. Precisei redescobrir o que realmente importa. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. "Helena", Miguel começou, sua voz suave, "nesses últimos meses, com tudo que passamos juntos, tudo que construímos, eu tenho pensado..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Helena o olhava atentamente, seu coração acelerando em antecipação. "Eu sei que começamos isso como uma parceria pelos meninos para sermos bons pais juntos. Mas acho que ao longo do caminho, redescobri algo que nunca deveria ter deixado escapar." Helena segurou a respiração, seus olhos fixos nos de Miguel. "Eu ainda te amo, Helena", ele finalmente disse, sua voz carregada de emoção. "E se você estiver disposta, gostaria de tentar novamente, não apenas como pais, mas como parceiros, como um casal." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Havia sonhado com esse momento, mas sempre tivera medo de se permitir esperança. "Miguel", ela sussurrou, sua voz embargada, "eu também te amo. Nunca parei de amar." Lentamente, como se temessem quebrar o momento, eles se aproximaram. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas de um futuro juntos. Quando se separaram, ambos sorriam, uma mistura de alegria e alívio em seus rostos. "E agora?", Helena perguntou, sua mão ainda entrelaçada na de Miguel. "Agora", Miguel respondeu, puxando-a para perto. "Agora construímos nosso futuro, juntos." Enquanto a noite avançava, Miguel e Helena permaneceram na varanda conversando sobre sonhos, medos e esperanças. Sabiam que o caminho à frente não seria fácil, que teriam desafios a superar e ajustes a fazer. Mas também sabiam que juntos, como uma família verdadeiramente unida, poderiam enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse. E lá dentro, dormindo pacificamente, 3 meninos sonhavam, sem saber que seu maior desejo, uma família completa e feliz, estava se tornando realidade naquela mesma noite. Os meses que se seguiram à reconciliação de Miguel e Helena foram um turbilhão de emoções, ajustes e descobertas. O casal decidiu tomar as coisas devagar, priorizando a estabilidade emocional dos trigêmeos acima de tudo. Numa manhã de sábado ensolarada, a família decidiu fazer um piquenique no Parque Ibirapuera. Enquanto Miguel ajudava Helena a estender a toalha sob uma grande árvore, os meninos corriam animadamente pelo gramado. "Pai, mãe, olhem o que eu achei", gritou Pedro, correndo em direção a eles com algo nas mãos. "É uma pena de tucano", exclamou Lucas, seus olhos brilhando de excitação. Miguel Filho, sempre o mais observador, comentou: "Na verdade, parece mais com uma pena de pombo, mas pintada de várias cores." Helena riu, trocando um olhar carinhoso com Miguel. "Bem, seja lá o que for, é uma descoberta e tanto. Que tal guardarmos em nosso álbum de memórias familiares?" A menção ao álbum fez Miguel sorrir. Era um projeto que haviam iniciado juntos, uma forma de documentar sua jornada como família recomposta. Enquanto as crianças brincavam, Miguel e Helena aproveitaram um momento a sós. "Sabe", Miguel começou, sua voz suave, "às vezes me pego pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse feito escolhas diferentes no passado."
Helena apertou sua mão gentilmente. O importante é que estamos aqui agora, juntos. Miguel assentiu, seus olhos fixos nos trigêmeos que agora tentavam empinar uma pipa. Eles parecem felizes, não é? Estão, Helena confirmou. Mas também estão curiosos. Pedro me perguntou ontem à noite se você vai se mudar para o nosso apartamento. Miguel sentiu seu coração acelerar. Era um tópico que vinha considerando há algum tempo, mas hesitava em abordar. E o que você respondeu? Disse que era algo que precisávamos conversar todos juntos. Helena respondeu, seu olhar encontrando o de Miguel. O que você acha? Antes que Miguel pudesse responder, foram interrompidos por gritos animados. A pipa finalmente havia subido, e os meninos chamavam entusiasticamente os pais para ver. O resto do dia passou em um borrão de risadas, jogos e conversas. À noite, de volta ao apartamento, com as crianças exaustas e já na cama, Miguel e Helena finalmente tiveram a chance de retomar a conversa. Sobre me mudar, Miguel começou sentando-se ao lado de Helena no sofá. Eu quero mais do que tudo, mas também quero ter certeza de que é o melhor para todos nós, especialmente para os meninos. Helena assentiu, compreensiva. Talvez devêssemos conversar com eles primeiro, ver como se sentem. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Miguel e Helena reuniram os trigêmeos para uma conversa em família. Crianças, Helena começou, seu pai e eu temos algo importante para discutir com vocês. Os meninos olharam curiosos, suas colheres de cereal suspensas no ar. Miguel respirou fundo antes de continuar. O que vocês achariam se eu me mudasse para cá para morarmos todos juntos? Houve um momento de silêncio e então... Finalmente, exclamou Pedro, um sorriso largo em seu rosto. Isso significa que vamos ter panquecas todos os dias? Perguntou Lucas, sempre prático. Miguel Filho, por sua vez, parecia pensativo. Vocês vão se casar? Miguel e Helena trocaram olhares surpresos. Bem, Miguel começou. Isso é algo que ainda precisamos conversar. Mas o importante é que estaríamos juntos como uma família. Mas já somos uma família, Miguel Filho declarou com a sabedoria de seus 7 anos. Agora só vamos estar juntos o tempo todo. As semanas seguintes foram uma mistura de emoção e caos organizado. Miguel gradualmente começou a trazer suas coisas para o apartamento de Helena. As crianças ajudavam entusiasticamente, transformando a mudança em uma grande aventura. Uma noite, enquanto organizavam o novo escritório compartilhado, Miguel encontrou uma velha caixa entre suas coisas. Dentro, havia fotos antigas dele e Helena nos tempos da faculdade. Olha só o que eu achei. Ele chamou Helena, que estava arrumando alguns livros na estante. Ela se aproximou, um sorriso nostálgico se formando em seu rosto ao ver as fotos. Éramos tão jovens e apaixonados, Miguel completou, puxando-a para perto. Naquele momento, olhando para o passado e para o presente que haviam construído juntos, ambos sentiram uma onda de gratidão. O caminho não havia sido fácil, mas cada desafio, cada obstáculo superado, os havia trazido até ali. Sabe, Miguel disse suavemente, acho que Miguel Filho estava certo naquele dia. Helena ergueu uma sobrancelha curiosa. Sobre o quê? Sobre nos casarmos, Miguel respondeu, sua voz tremendo levemente. Helena Mendes, você me daria a honra de se casar comigo de novo? Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi interrompido por um coro de eca vindo da porta. Os trigêmeos, atraídos pelo silêncio repentino, haviam testemunhado o pedido. Miguel e Helena riram, abrindo os braços para as crianças se juntarem ao abraço. Ali no meio de caixas de mudança e memórias do passado, a família Torres Mendes celebrava não apenas um noivado, mas a promessa de um futuro juntos. Um futuro construído sobre alicerces de amor, compreensão e a força que vem de superar adversidades lado a lado. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, 5 corações batiam em uníssono, cheios de esperança e expectativa para os capítulos que ainda estavam por vir em sua história familiar. O grande dia finalmente chegou. Após meses de preparativos e expectativa, a manhã do casamento de Miguel e Helena,
Amanheceu com um céu azul brilhante sobre São Paulo, como se a própria natureza celebrasse a união. No apartamento que agora compartilhavam, o caos reinava. Helena, cercada por sua mãe e amigas, incluindo a fiel Beatriz, tentava se manter calma enquanto se preparava. No quarto ao lado, Miguel ajustava sua gravata, com Pedro, Lucas e Miguel Filho correndo ao seu redor, animados em seus ternos miniatura. "Pai, a gravata do Pedro está torta de novo", anunciou Lucas, sempre atento aos detalhes. Miguel riu, abaixando-se para ajustar a gravata do filho. "Obrigado, Lucas. O que eu faria sem vocês, hein?" Miguel Filho, o mais observador dos três, perguntou suavemente. "Pai, você está nervoso?" Miguel parou por um momento refletindo. "Um pouco, campeão, mas é um nervosismo bom. Sabe quando você está prestes a ganhar um presente incrível e mal pode esperar?" Os meninos assentiram, compreendendo a sua maneira. "É assim que me sinto", Miguel continuou, "porque hoje oficialmente nos tornamos uma família completa." No outro quarto, Helena dava os últimos retoques em sua maquiagem quando Beatriz entrou, os olhos brilhando de emoção. "Meu Deus, Helena, você está deslumbrante!" exclamou a amiga. Helena sorriu, um misto de nervosismo e felicidade em seu rosto. "Obrigada, Bia. Ainda não acredito que este dia chegou." Beatriz segurou as mãos da amiga. "Depois de tudo que vocês passaram, ninguém merece esta felicidade mais do que você e Miguel." Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Pedro, parecendo adorável em seu terno. "Mamãe", ele disse entrando timidamente. "O papai pediu para entregar isso." Ele estendeu um pequeno envelope para Helena. Com mãos trêmulas ela o abriu, encontrando um bilhete escrito à mão. "Helena, há anos atrás cometi o erro de deixar você ir. Hoje prometo passar o resto da minha vida compensando por esse tempo perdido. Você não é apenas a mulher que amo, mas a mãe incrível dos nossos filhos e minha melhor amiga. Mal posso esperar para começar o resto de nossas vidas juntos. Com todo o meu amor, Miguel." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, cuidadosamente contidas para não borrar a maquiagem. "Oh, Pedro", ela sussurrou, puxando o filho para um abraço. "Diga ao papai que eu também mal posso esperar." A cerimônia, realizada em um belo jardim nos arredores da cidade, foi íntima e emocionante. Quando as portas se abriram e Helena caminhou pelo corredor, Miguel sentiu seu coração parar. Ela estava radiante, mais bela do que ele jamais a vira. Os trigêmeos, orgulhosos em seus papéis de pajens, caminhavam à frente da noiva, espalhando pétalas de flores. A cena era a personificação do sonho que ambos haviam cultivado nos últimos meses. Uma família unida, cheia de amor e esperança. Durante os votos, não havia um olho seco entre os convidados. "Miguel", Helena começou, sua voz embargada de emoção. "Nossa jornada não foi convencional. Tivemos altos e baixos, separações e reencontros. Mas cada momento, cada desafio nos trouxe até aqui. Prometo amar não apenas o homem que você é hoje, mas também o jovem sonhador que conheci há anos e o pai dedicado que você se tornou. Juntos com nossos filhos, construiremos uma vida cheia de amor, compreensão e aventuras." Miguel, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Helena, você me deu o maior presente que alguém poderia receber, uma família. Prometo acordar todos os dias determinado a ser o melhor marido, pai e parceiro que posso ser. Prometo estar ao seu lado nos momentos de alegria e nos desafios, crescendo juntos e construindo memórias que durarão para sempre. Você é meu lar, meu porto seguro e meu grande amor." Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a explosão de alegria foi contagiante. Os trigêmeos correram para abraçar os pais, transformando o beijo tradicional dos noivos em um abraço familiar cheio de risos e lágrimas de felicidade. A recepção que se seguiu foi uma celebração de amor e nova beginnings. Amigos e familiares se reuniram para testemunhar não apenas a união de Miguel e Helena, mas o nascimento oficial de uma família que havia superado tantos obstáculos. Durante a festa, Miguel pegou Helena para uma dança. Enquanto rodopiavam pela pista, ele sussurrou: "Sabia que este é o momento mais feliz da minha vida?" Helena sorriu, encostando sua testa na dele. "O meu também. E o melhor é que é apenas o começo."
De repente, foram interrompidos por 3 pequenos pares de mãos puxando seus trajes. "Podemos dançar também?" perguntou Lucas, seus olhos brilhando de expectativa. Sem hesitar, Miguel e Helena abriram os braços, incorporando os meninos à dança. Ali no meio da pista, os 5 dançaram juntos, rindo e girando, uma imagem perfeita de felicidade e união. À medida que a noite avançava, Miguel e Helena encontraram um momento de quietude. Observando seus convidados se divertindo e os meninos brincando com outras crianças, eles refletiram sobre a jornada que os trouxe até ali. "Sabe", Miguel comentou, sua voz suave, "há alguns anos eu achava que sucesso era ter a maior empresa, fechar os maiores negócios. Mas agora sei que o verdadeiro sucesso é isso: ter uma família, ser amado, fazer a diferença na vida das pessoas que importam." Helena assentiu, apertando a mão do agora marido. "E pensar que quase perdemos isso tudo." "Mas não perdemos", Miguel respondeu, puxando-a para perto. "E prometo que vou passar o resto da minha vida agradecendo por essa segunda chance." Enquanto o casal selava essa promessa com um beijo, os trigêmeos correram em sua direção, cheios de energia e amor. Miguel e Helena os abraçaram, formando um círculo perfeito de afeto e união. Naquele momento, sob as estrelas de uma noite paulistana, a família Torres Mendes celebrava não apenas um casamento, mas a culminação de uma jornada de redenção, perdão e amor incondicional. Era o início de um novo capítulo cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, com corações cheios e olhos brilhantes de esperança, eles dançaram noite adentro, celebrando o amor que os uniu e a família que construíram, prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, sempre juntos, sempre unidos. O sol nascente de São Paulo iluminava suavemente o quarto através das cortinas entreabertas. Miguel acordou lentamente, um sorriso se formando em seus lábios ao sentir o peso familiar do braço de Helena sobre seu peito. Fazia quase um ano, desde o casamento, e cada manhã parecia uma nova descoberta. Cuidadosamente, para não acordar a esposa, Miguel deslizou para fora da cama. Era sábado, dia de fazer café da manhã especial para a família. Enquanto caminhava para a cozinha, passou pelos quartos dos meninos, agora com 8 anos. Pedro roncava suavemente, abraçado a um dinossauro de pelúcia. Lucas havia adormecido com um livro aberto sobre o peito. Miguel filho, sempre o mais organizado, dormia pacificamente em uma cama perfeitamente arrumada. Na cozinha, Miguel começou a preparar a massa para panquecas, o favorito das crianças. O aroma de café recém-passado logo preencheu o ambiente. Enquanto trabalhava, refletia sobre como sua vida havia mudado nos últimos anos. A empresa continuava a crescer, mas agora com um foco em sustentabilidade e responsabilidade social. A Fundação para Apoio a Pais e Mães Solo estava fazendo um trabalho incrível, impactando centenas de famílias. Seus pensamentos foram interrompidos por passos sonolentos. Helena entrou na cozinha, os cabelos despenteados e um sorriso sonolento no rosto. "Bom dia, amor", ela murmurou, envolvendo Miguel em um abraço por trás. "Bom dia", ele respondeu, virando-se para dar-lhe um beijo suave. "Dormiu bem?" Sempre durmo bem ao seu lado", ela respondeu, pegando uma xícara de café. Eles ficaram ali por um momento, desfrutando do silêncio confortável da manhã, até que o som de pés correndo pelo corredor anunciou que os trigêmeos estavam acordados. "Panquecas!", gritou Pedro, entrando na cozinha como um furacão. "Calma, campeão!", Miguel riu, bagunçando o cabelo do filho. Lucas entrou em seguida, ainda esfregando o sono dos olhos, mas com um livro debaixo do braço. "Pai, você sabia que as panquecas têm uma história que remonta à Grécia Antiga?" "Não sabia, filho. Por que não nos conta durante o café?", Miguel respondeu, sempre incentivando a curiosidade do menino. Miguel filho, o último a chegar, já estava completamente desperto e alerta. "Posso ajudar a colocar a mesa?", Helena sorriu, orgulhosa da responsabilidade do filho. "Claro, querido. Que tal se você e seus irmãos cuidarem disso enquanto seu pai e eu terminamos o café?" Enquanto as crianças se movimentavam pela cozinha,
organizando pratos e talheres, Miguel e Helena trocaram olhares cúmplices. Era nesses momentos simples, na rotina diária, que eles encontravam a maior felicidade. O café da manhã foi animado, como sempre. Pedro contou sobre o campeonato de futebol da escola. Lucas compartilhou mais fatos históricos sobre panquecas e Miguel Filho mostrou orgulhosamente um desenho que havia feito da família. "Então, o que vamos fazer hoje?" perguntou Helena enquanto recolhia os pratos. "Que tal irmos ao Museu do Futebol?" sugeriu Pedro, seus olhos brilhando de expectativa. "Ah, não, fomos lá mês passado", protestou Lucas. "Podíamos ir à Pinacoteca." "E se fôssemos ao Parque Vila Lobos?" propôs Miguel Filho, sempre o pacificador. "Tem espaço para jogar bola, um jardim de leitura e playground." Miguel e Helena trocaram olhares impressionados. "Acho que temos um vencedor." Miguel sorriu. "Ótima sugestão, filho." Enquanto a família se preparava para o passeio, o telefone de Miguel tocou. Era Rodrigo, seu CFO. "Miguel, desculpe incomodar no sábado, mas temos uma situação com os investidores japoneses. Eles querem adiantar a reunião para segunda-feira." Miguel respirou fundo, sentindo o familiar conflito entre trabalho e família. Mas então, olhou para Helena ajudando os meninos a se arrumarem. Ouviu as risadas e a animação para o dia em família. "Rodrigo, a reunião pode esperar até terça. Diga aos investidores que a Torres Corp valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e que isso se aplica desde o CEO até o mais novo funcionário." Desligando o telefone, Miguel sentiu uma onda de satisfação. Anos atrás, teria cancelado os planos familiares sem hesitar. Agora suas prioridades estavam claras. No parque, a família aproveitou cada momento. Miguel jogou futebol com Pedro, discutiu literatura com Lucas em um banco sombreado e ajudou Miguel Filho a construir uma estrutura complexa no playground. Helena alternava entre tirar fotos, participar das atividades e simplesmente observar, seu coração transbordando de amor. No final da tarde, exaustos mas felizes, eles se sentaram para um piquenique improvisado. Enquanto comiam sanduíches e frutas, Miguel olhou para sua família e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. "Sabe", ele começou chamando a atenção de todos, "há alguns anos eu achava que sucesso era ter a maior empresa, o maior salário. Mas agora sei que o verdadeiro sucesso é isso, estar aqui com vocês, vivendo cada momento." Helena apertou sua mão, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Os meninos, percebendo a emoção do momento, se aproximaram, transformando o momento em um abraço em grupo. "Nós te amamos, pai", disse Pedro, sua voz abafada contra o peito de Miguel. "E nós somos a melhor equipe", acrescentou Lucas. "A família mais forte do mundo", completou Miguel Filho. Ali, no meio do parque, com o sol se pondo no horizonte de São Paulo, a família Torres Mendes celebrava não apenas um dia perfeito, mas a jornada que os trouxe até ali. Uma jornada de erros e acertos, de separações e reencontros, mas, acima de tudo, uma jornada de amor incondicional e segundas chances. Miguel sabia que desafios viriam. Haveria dias difíceis, discussões, momentos de dúvida, mas olhando para os rostos sorridentes de sua esposa e filhos, ele tinha certeza de uma coisa: juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. Porque no final, o amor, o verdadeiro, profundo e duradouro, era a força mais poderosa de todas. 5 anos se passaram desde aquela tarde no parque. A família Torres Mendes cresceu não apenas em idade, mas em amor, compreensão e força. Era uma manhã de domingo, e a casa estava agitada. Os trigêmeos, agora com 13 anos, corriam de um lado para o outro, preparando-se para um evento especial. Miguel e Helena observavam o caos organizado com sorrisos nos rostos, suas mãos entrelaçadas. "Pai, você viu minha gravata?", gritou Pedro do quarto. "Está pendurada na porta do seu armário, filho", Miguel respondeu, rindo da distração do adolescente. Lucas emergiu da biblioteca improvisada que haviam criado para ele, carregando uma pilha de livros. "Mãe, você acha que posso levar todos estes?" Helena sorriu, ajudando-o a selecionar alguns. "Que tal levarmos 2? Você pode sempre voltar para buscar mais."
Miguel Filho, sempre o mais organizado, já estava pronto, sentado na sala revisando algumas anotações. Hoje era o dia da inauguração oficial do Centro Comunitário Torres Mendes, um projeto que unia a fundação criada por Miguel com o trabalho voluntário de Helena no hospital. O centro ofereceria suporte médico, jurídico e educacional para famílias em situação de vulnerabilidade, com um foco especial em pais e mães solo. "Estão todos prontos?" Miguel perguntou, olhando para sua família com orgulho. Os trigêmeos assentiram, cada um à sua maneira. Pedro, agora um promissor jogador de futebol nas categorias de base, ajustava sua gravata com nervosismo. Lucas, cujo amor pela literatura o levara a iniciar um clube de leitura para crianças carentes, segurava firmemente seus livros favoritos. Miguel Filho, que herdara a paixão do pai pelos negócios, mas com um forte viés social, carregava uma pasta com ideias para futuros projetos do centro. No carro a caminho da cerimônia, Helena olhou para Miguel. "Você está nervoso?" Miguel sorriu, pegando a mão da esposa. "Um pouco, mas mais do que isso,